meu Ô, querido. Dê, eu primeiro vou te agradecer por você topar conversar comigo sobre uma conversa que a gente teve no telefone e sobre a importância da memória. E aí você me falou coisas tão importantes que eu falei, Denise, vamos fazer uma live para as pessoas te ouvirem, para elas entenderem a relevância e a importância desse outro trabalho que a gente está fazendo. Fala para mim, Dê, qual a importância da memória? Essa pergunta boa, assim, logo de cara, né? Não, não, Fábio, eu fiquei muito tocada com a sua ideia e com o seu projeto. Você já tinha me falado dele, eu fiquei muito feliz de saber que está andando. É bom que a gente faça ele ser conhecido por todo mundo, porque eu estou muito assustada até com essa retomada da vida. Como a gente tem essa capacidade, não sei se é uma, uma característica exatamente brasileira, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de passar por cima de coisas, né, e de ir tocando. Que bom, estamos vivos. Eu estou muito assustada com essa vida que parecia que estava numa porta de lista de espera, projetos e encontros, e agora tá todo mundo saindo e a gente tirou a máscara em vários lugares, isso tudo bem, e tem lugares que dá mesmo para tirar, mas o que eu fico mais impressionada é com a nossa capacidade de passar por cima das coisas. E eu não sei se isso é exatamente bom ser feito desse jeito. Eu acho que a gente tem sim que se reestruturar, a gente tem sim que como disse, fortalecer e tocar a vida em frente. Mas a importância da memória é a mesma que a gente não teve na nossa questão de um dos crimes desse país maiores, fora a escravidão, claro, que foi a ditadura militar, né? Os desaparecidos na ditadura, todas as torturas, tudo que foi sofrido, e como essa história foi apagada, como essa história não foi vista, é, né, como essa coisa da anistia e como a Comissão da Verdade, eu tive perto da Comissão da Verdade porque eu acabei fazendo 2 trabalhos onde eu fazia pessoas que foram torturadas, no filme Hoje, da Tata Amaral, e também no Queridos Amigos, numa série que eu fiz na TV Globo. E por conta disso, Fábio, eu tive contato com vários depoimentos de pessoas que não só foram presas, foram torturadas, mas tiveram pessoas queridas desaparecidas. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu tive contato com isso, é claro que eu sabia o que tinha sido a ditadura, é claro que eu sabia que tinha gente sido desaparecida e torturada e morta, mas quando você vê aquelas pessoas falando, quando você entende a vida pelo pequeno, pelo dia a dia, pelo depoimento de alguém, pelo Que perdeu bilhete, seu filho, que perdeu alguém pelo bilhete que alguém pertinho. escreveu, pela experiência. Por isso que eu digo, a gente tem muito discurso e pouca história. Né? A internet, eu acho que ela é um show de opinião e pouco fato. E o fato, ele te dá uma coisa que é você poder viver a experiência alheia. Quando alguém te conta uma história, você é capaz de chorar, né? De ficar com o olho cheio d'água, de chorar e tomar aquela experiência para você, que sirva para você como experiência na sua vida, criando sabedoria. Quando você só ouve alguém falar o que aquela experiência gerou, ou seja, a opinião, que é o que roda direto na rede, na internet, muito mais do que o fato, pessoas fazem esse show de opinião, o que acontece? Você não tem a vivência. E você vai importando opiniões alheias que você concorda e que você compartilha com palminhas embaixo, mas que você não importou, você não tem a vivência. E você vai fincando os pilotis da sua opinião, dessa opinião emprestada, num terreno muito movediço, criando uma fragilidade para o seu prédio, para a sua opinião, se você não tem a vivência. O que um museu da pandemia nos dará? As vivências, né? Qual a importância da memória? Você pode ter uma opinião se você acha
que a polícia deve agir assim ou não. Mas quando você entende que a polícia ainda tortura no nosso país, você vê a importância da gente não ter visto a tortura que foi sofrida na ditadura militar como crime hediondo que ela é. Que ela é. E o que causa isso? Você sabe que há pouco tempo atrás, uma terapeuta minha me falou uma coisa que é muito... Eu não paro de pensar sempre. Né? Que ela falou assim, você está enxugando um chão como ninguém. Você sabe enxugar o chão, você sabe pôr o pano no rodo, passar o pano. Você tem uma esponja super incrível que recolhe toda essa água. Mas tem um cano furado na parede. Essa coisa da gente falar, gente, para de falar desse assunto. Ai, gente, vamos lá, que bom que estamos vivos, né? Que bom que estamos vivos. Né? O que você ouve muito agora, né? Ai, chega de pandemia, gente. Ai, não aguento mais gente falando de pandemia e máscara. E você fala assim, não, gente, a gente não quer ficar remoendo a dor. A gente só quer criar consciência. Eu acho que é importante a gente não abandonar tão facilmente o que a gente passou, porque nós passamos esses 2 últimos anos, Fábio, eu sinto que a gente passou um negócio que foi... A gente passou a pandemia, como o mundo todo, mas a gente passou a pandemia brasileira. E Verdade. isso é um diferencial realmente muito grande. O desamparo causado pela pandemia já era grande. A gente ter vivido tudo isso que a gente viveu, junto com a complexidade dos absurdos diários que a gente via, foi de um abandono muito grande. Foi uma sensação de impotência, abandono, indignação. É tanta coisa assim, você está falando e vai me enchendo assim, o coração, porque eu falo, gente, quanta coisa. Eu mal falei para você sobre o Museu da Pandemia, mas você me devolveu coisas muito importantes. Assim, eu fico só feliz que as pessoas tenham a oportunidade de te ouvir falando isso. Porque tem tanta riqueza. Naquele pedaço em que você estava falando que a gente não tem as vivências, é muito louco isso. Meus amigos, gente perto de mim, gente próxima, diz assim, Fábio, é muito importante o Museu da Pandemia Brasileira, é muito importante que vocês se juntem. E nós, né, fizemos a opção de não ter patrocinador e não ter nenhum político, para não ter nenhum viés. A gente só mesmo mobilizando pessoas para doarem, para a gente pensar juntos o museu e para que as pessoas cobrem o museu, para que ele exista, né? Então, numa participação social. Mas as pessoas, elas compartilham, aplaudem, mas não doam R$ 20. Ela não para para falar, eu vou fazer esse negócio existir. Não, ela faz assim, ó, parabéns pela sua iniciativa, você é maravilhoso. Você fala, mas eu não quero elogio, eu quero R$ 10, eu quero R$ 20, eu quero fazer, eu quero deixar a marca do Museu Brasileiro para as outras gerações. Daqui a pouco a gente foi. Nós escapamos da pandemia, mas a gente foi. E agora, quando você começa a falar sobre a forma como o Brasil lidou, ele é o Museu Brasileiro porque o Brasil foi completamente diferente dos outros. As pessoas falam, mas a pandemia mundial, eu falo assim, mas nós lidamos de outro jeito. Nós Não, mas tomamos cloroquina e vermectina, nós viramos uma paçoca de informações erradas. Então, assim, não dá você para sabe, falar que foi igual. Fábio, tem um negócio que é assim, você falou aí, eu acho que um dos sintomas que a gente sofria na pandemia, né? Uma falação muito grande na rede social que nos salvou muitas vezes, e toda a estrutura online e a vida virtual foi a tecnologia, santa tecnologia na pandemia. Se eu tinha alguma aversão ainda a ela, eu casei com ela para todo sempre. Ainda não Também. sou uma pessoa das redes, mas eu acho que uma coisa que me incomoda muito, inclusive, na vida virtual, é exatamente isso que você falou. Qual é a possibilidade que a gente tem de construir essa ponte entre o comentário e a ação?
Não sei, Como, Dê. como que a gente... Porque realmente é o que eu falo assim, eu tenho uma expressão que eu uso entre amigos, mas aqui eu acho que eu estou entre amigos e vou usar, e eu acho que eu posso usar essa. Somos muito ativistas de sofá. Total. E a gente acha, vou postar, eu vou postar isso, eu vou postar, porque eu vou postar. É claro que tem uma importância, um post, não estou tirando a importância dela, mas existe uma. A gente precisa ter uma continuidade. Uma das coisas que me dá nervoso no jornal eu queria fazer um jornal que chamasse a continuidade da notícia, né? Aquela notícia que você teve um dia e que você fala assim, gente, mas vem cá, aquele cara, cadê a mulher do cara que foi morto no Carrefour? Eu quero saber dela, onde ela está? Como está esse processo? Quem foi, né? Então, tudo isso que vai acontecendo, os absurdos todos, e a gente está vivendo uma vida numa alta voltagem, né? Eu não sei você, eu me sinto um aparelho 110 Nossa, ligado total. e sem poder Total. queimar. E é uma aflição, porque tem muita gente queimando, né? A gente está vivendo, eu já vivi uma outra pandemia antes de doenças de ansiedade e que ela foi catalisada por essa pandemia. E o Brasil já é o segundo país no mundo. É muito louco e a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da nossa cabeça. E uma das coisas para cuidar da nossa cabeça é a gente digerir o que a gente passou. Não me fale, não fica me falando. Me dá muita aflição as pessoas falam, ai, gente, bola para frente, para com esse papo. Eu falo, Eu não ouvi é uma mulher isso. dizer, uma mulher disse para mim assim: você já pensou que tem gente que não quer mais falar na pandemia? Eu falo, sim, mas tem pessoas que fogem do assunto, mas este assunto tem que ser histórico. A gente não pode esquecer, ele não é partidário, ele não é de ninguém, ele é nosso, é do nosso país. São 670 mil mortos. Como que isso? Vamos ritmo? Vamos para o shopping? Não, não Não, dá. não, e foi uma coisa muito específica que a gente viveu. É isso que eu digo. A pandemia no Brasil ela foi uma coisa muito específica. Eu não quero esquecer, eu não quero voltar a viver, mas eu quero poder contar. No outro dia, você sabe o que eu estava perguntando? No outro dia eu estava conversando com o Luiz e os meninos, e eu perguntei assim: será que a gente vai, daqui a 10 anos, saber uma coisa que aconteceu antes ou depois da pandemia? Você vai conseguir falar assim, não, isso foi antes da pandemia, não, isso foi depois da pandemia. O quanto que a pandemia nos transformou a ponto de a gente conseguir falar, não, isso foi depois da pandemia, porque eu sei como é que eu estava, não é? Eu acho muito necessário a gente digerir o que a gente viveu, já que a gente não conseguiu achar exatamente, mas a gente achou, né? Tanta gente criativa, é o que você falou para mim isso aquele dia, porque eu acho que pessoas merecem esse museu, não só o pessoal da saúde, os cientistas, mas todas as pessoas que fizeram Que arte humana, doaram, que abandonou, doaram, né? que doaram e que assim, os que doaram sem dúvida, mas eu estou falando, Fábio, dessas pessoas que com ideias criativas elas driblaram o abandono, O abandono, a tristeza. a tristeza, desde as pessoas que colocavam bilhetes embaixo da porta para fazer compras para as pessoas mais idosas do seu prédio, ao pessoal de foi Paraisópolis que se organizou muito bem, que tinha um chefe de cada rua que cuidava das pessoas, né? Quer dizer, Ufa, nós somos incríveis e tem tanta gente fazendo coisa legal nesse país. Vídeo você, não posso perder essa oportunidade de falar isso. Pessoas que se de organizam para conseguir fazer aquela frase banal, mas vou falar aqui, banal não, mas é uma grande frase, mas aquela foi usada tanto em livros de autoajuda e por empresas que querem bons resultados, que eu tenho um pouco de nervoso de usá-la de novo. Mas eu vou usar porque eu acredito muito nela. Seja a transformação que você quer ver no mundo, né? A frase é do Gandhi, então eu não posso deixar ela ser apropriada ao que pessoas roubarem ela de mim. Mas eu vejo isso, que tem gente que toma as rédeas, né? Eu me sinto tão impotente e eu assim, diante da minha indignação, e eu acho que a nossa indignação ela precisa ser um combustível
ela é um combustível muito poderoso, mas a gente precisa de aliados. A gente precisa Tem uma coisa estar assim junto, que né? a gente fala, é o que aconteceu, Isso deu uma mas caída. eu paro muito nessa questão do terceiro setor, assim, dessas pessoas que doaram, porque você fala assim, cara, um monte de gente comeu porque as pessoas doaram. O Itaú deu 1 bi, a Ambev deu 500 milhões, sabe assim? Ai, não, é pouco para eles essa discussão, mas eles doaram. E as empresas que não doaram nada? Pelo menos tem que ficar o legado do brasileiro legal, do brasileiro que teve preocupação. Nós temos que transformar isso numa coisa, num valor. Honorificar essas ações e mostrar as erradas. Ou, pelo menos, não aceitar a ciência, gente. Nós passamos a não aceitar a ciência de uma coisa tão louca isso. Quer dizer, não. Essa vacina não vou dar nas crianças, não vou dar nas crianças. Eu falo, meu Deus, não, a pessoa não dá vacina para o seu filho. Eu falo assim, gente, a pessoa está muito louca. E onde ela forma essa opinião de... você estava também genialmente lá no começo falando disso, sobre a opinião, né? A Rita Von Hunt fala disso. Tá, você tem sua opinião, eu tenho a minha, mas aonde você está construindo a sua opinião? Porque a sua opinião se constrói a partir de ler alguma coisa, a partir de se respaldar em alguma coisa, com uma evidência. Agora, da onde que a pessoa tem uma opinião? Minha opinião é que eu não vou dar vacina. Você fala, ui, quem te respaldou para isso? Mas olha, meu Deus, Fabinho, sabe que eu sinto, a gente tem. Ai, a gente vive um tempo muito louco. Eu acho que esse tempo eu gosto dele porque ele fala mesmo. Desde quando falar mesmo é um valor em si? Não é. O que ele fala? Eu gosto porque ele fala. Aliás, eu acho essa palavra lacrou, disse tudo, lacrou é um negócio tão maluco, né? Porque lacrou, eu gosto muito, acho que as palavras elas falam além, a gente vai usando elas às vezes nos descolando do valor, sem esmiuçar todos os valores que ela pode ter. E lacrar é você passar um negócio e fechar aquilo, né? Fechou. Realmente falou aquela coisa última que foi incrível. Só que o que acontece? Você impede com essa palavra a continuidade da conversa, né? A gente já está existindo aí num mundo polarizado. Esse país é uma pena, né? Uma pena tão grande essa divisão em dois lados, porque a gente está perdendo a capacidade de ponderar, que é uma coisa que estica o nosso raciocínio para os lados. Porque hoje, se você ponderar muito, você está arriscada a ter dois inimigos, né, Fábio? Advogado do diabo, então, não pode fazer mais de jeito nenhum. De E o jeito nenhum. advogado do diabo, ele é uma artimanha de equilíbrio. retórica, de conversa, e ela é muito nutritiva, porque ela pega e faz você esticar o raciocínio. Não, mas peraí, vou fazer aqui o advogado do diabo. Né? E você vai para outro lado. Se você faz hoje o advogado do diabo, você já é cancelado. Se você tiver, né, até entre amigos, mesmo se você não estiver na rede. Então, eu acho que hoje, a gente tem que tentar, de alguma maneira, abrir-se para o discurso, para a história do outro, abrir a escuta. E eu acho que um museu, nesse caso, ele vai fazer esse leque. Amplo. Você não faz um museu, você não vai fazer um museu assim, né? Uma coisa retilínea. Você vai ter várias salas, você vai ter várias pessoas falando, você cria um painel daquilo, né? Como diz, diverso, né? em diversidade. Né? A gente fez durante a pandemia aquele Horas em Casa, que a gente fez no YouTube. Nossa, aquilo me fez ver tantas coisas, tantos lados, histórias que a gente sabia. Tem um dos Horas em Casa, então, que até pensei na gente em falar aqui, porque ele é um certo museuzinho da pandemia que chama Manuscritos, que a gente pegou histórias
que a gente estava sabendo, mais algumas que os nossos incríveis roteiristas, o Rafael Gomes, a Cássia Conte, a Silvia Gomes, eles escreviam, e esses manuscritos eram pessoas falando de pessoas que perderam, ou pequenas cartas e tal. Meu, eu vou te falar, quando você vai para o bule, para o feijão em cima da mesa, quando você vai para o feijão de molho, que ficou de molho criando raiz em cima da pia, porque alguém foi embora e eu tive que sair rápido, né? Quando você vai para esses detalhes cotidianos, né? O Você livro que precisa pedir uma pizza. Eu sempre penso assim, você chegou do fim do velório e você tem que pedir uma pizza, porque você está morrendo de fome. E você volta naquele lugar lá do comum, do prosaico, do simples. E aí você fez, meu Deus, as pessoas perdi. que deram tchau e choraram em cima de uma vanzinha que carregava um caixão e essa pessoa não podia ir, não podia. Eu perdi meu pai durante a pandemia. Meu pai não morreu de Covid, mas eu não pude. O velório foi limitado e eu estava aqui, eu não fui. Meu irmão foi bem no meio, foi em julho de 2020. E eu tive assim essa experiência de experimentar, né, o que aquelas pessoas estavam experimentando, e sendo que assim eu já estava esperando meu pai morrer porque ele estava muito frágilzinho, já vinha assim. Então é louco porque aí eu, enfim, fiz um ritual em casa, plantei uma árvore no jardim para ele e pude fazer aquele ritual da minha maneira, mas aí aquilo me abriu o coração de um jeito que eu chorava a morte do meu pai, mas eu chorava junto tantas outras mortes e tantas outras pessoas que não estavam conseguindo fazer seus rituais. O que vai contar para a gente, Fábio, é o fato. É o fato. É o É o fato. fato. É o fato. É o fato. É o ponto. O que aconteceu de fato. Né? Como a gente se sentia de fato. Me lembro muito da condição de empurrar a gente para uma questão econômica. Quando a gente. A economia, você falava, mas. Gente, a Fiocruz está dizendo, a OMS está dizendo, a Anvisa está dizendo, não, nós não vamos seguir isso. Como eu sou profissional da saúde, para mim são esses os meus paradigmas de qualquer coisa que eu coloco na tua boca, de qualquer paciente meu. Então, assim, para mim, isso é um negócio. Como que você não acredita na ciência? Como toda a ciência virou política, né? E não trazer isso para a memória, para a gente respeitar a ciência, pelo amor de Deus. Está aparecendo agora um outro negócio do macaco. Daqui a pouco a gente está com outra pandemia. Se a gente não tiver uma marca de como esta geração lidou com isso, como é que a gente lida para frente? Como é que o mundo anda? A gente não pode deixar retroceder do jeito que vem retrocedendo. Isso não é uma questão política não é um partidarismo meu Tanto não é, ou seu. e você sabe que eu acho uma coisa curiosa, que tanto não é que a gente tem, digamos assim, os antivacinas no nosso país se vacinaram em sua maioria. Eu acho isso muito curioso. E eu acho isso muito sintomático, né? Porque vira uma coisa, uma infantilidade, porque as pessoas sabem que precisam se vacinar. Não foi, a gente não tem os antivacinas que falaram tanto contra a vacina, e muitos se vacinaram. Não arrastados, se vacinaram porque não queriam ficar doentes mesmo, se vacinaram por medo. Porque tinha que ir para a Europa e ia pedir vacina. Eu falo, mas pelo amor, Não, que valores são esses? mas não é só, eu acho que nem é só por isso mesmo. Claro, tem essa turma também, mas eu acho que o que eu acho louco é que é tão insano É que tão se insano. vacinaram.
É tão insano. Ele- A gente tinha gente que chegava na clínica e dizia: eu não vou colocar esse negócio no pé, que a gente tem propé. Eu não vou colocar. E aí eu falei: não, olha, o protocolo, a gente está seguindo um protocolo. E a pessoa dizia assim: Bibancos, mais odontologia, menos política. Mas eu não estou fazendo, eu estou pedindo pra você colocar um jaleco, mas por que o senhor não entende o que eu quero dizer? Porque vira uma coisa, uma posição. E a partir do momento que a gente tenta proteger, e tem uma outra coisa que assim, eu não perdi uma pessoa muito próxima, eu perdi muito no meu entorno, dentistas, muitas pessoas próximas, mas ninguém familiar, assim. No entanto, eu consigo ter empatia, eu consigo olhar e ver a dor das pessoas, eu sinto como elas. E tem gente que fala assim, graças a Deus nós não perdemos ninguém, e aí você fala, mas não é assim. Ou eu tomei isso e não deu nada assim, mas a ciência não é você. Nós todos somos seres humanos e nós reagimos a uma coisa assim, assado. Algumas pessoas reagem assim. Tudo tem uma exceção. Se a senhora leu a bula de um remédio, a senhora vai ver as exceções. Mas tudo desapareceu dele. E a gente ficou num lugar que no meu ponto de vista, a ciência, o desrespeito à ciência das formas mais loucas de agir, de reagir a uma coisa. Né? Quer dizer, tem uma pandemia, eu não vou seguir o que diz a OMS, eu vou seguir o que diz o meu Instagram. Gente, esse para mim talvez seja... Mas uma coisa que você falou que aí é muito importante de eu reforçar. Não é uma radiografia, né? Quando eu vou falar na linguagem de dentista, a radiografia é uma imagem chapada, a parte da frente com a parte de trás. É uma tomo, né? Vários cortes sobre a mesa, vários olhares de vários curadores, de várias pessoas sobre o mesmo fato, para que a gente possa ter uma amplitude do que aconteceu. Me lembro de assistir você em casa e ficar super comovido, eu ficava te bombando de mensagem, porque eu ficava muito feliz de ver você, ao mesmo tempo, ver a Ilana Kaplan fazendo as loucuras que ela fazia, as críticas incríveis, divertida, ela falando com o aspirador. Então, assim, teve gente que fez a gente rir, teve gente que, como você, me fez chorar algumas vezes de emoção, mas todos partindo da empatia dos outros, olhar para os médicos, que quem tinha um filho médico, um filho enfermeiro, uma filha enfermeira ali, meu Deus, olha que luta dessas pessoas. A gente conta, acabou, que se dane os médicos, fodam-se eles. Gente, se esses médicos que estavam na linha de frente não forem ovacionados, que país nós seremos? Então, eu fico pensando, né? A gente tá sem ritual, né? A gente não tinha que ter feito uma grande cerimônia, assim, no estádio do Morumbi, para os Sim, médicos, sim, né? Para os sim. profissionais de saúde, né? Aplaudindo, Os condecorando, né? médicos. Porque eu vou te falar, eles viraram os nossos super-heróis, vocês, né, Fábio? Assim, as pessoas que enfrentaram tudo isso e as pessoas que iam para o campo de batalha, e os enfermeiros, e as pessoas que distribuíram cestas básicas. Então, Nossa. pensando, a gente não pode. Pegou, agora passou, joga assim. Eu estou achando muito rápido. Eu tô afogada. Eu estou feliz Exato. que a vida está voltando, mas dá vontade de falar assim: peraí, gente, peraí, vamos conversar, né? Porque a gente já está falando assim, de como. Né? Eu acho tão louca essa história de novo normal, porque Eu também. eu vou te falar, eu fiz coro. Desculpa, eu dei uma engasgada. Eu fiz coro no início com aquelas pessoas que falavam assim: a gente vai sair disso melhor. Eu também. Eu fiz, A gente é otimista, Dê. A gente é tonto. eu tenho A uma gente é esperança otimista. crônica, Também. mas O que me sabe, emburrece muitas vezes. Eu sei que me eu estava emburrece. eu tava em BH quando tudo parou com a peça, e eu falava assim: mas gente, vai fechar tudo? Não, já está fechando, não vai. Eu falei assim: vai parar tudo. E eu fiquei meio assim: não, mas espera aí, não é bem assim.
foi um susto para mim. E a gente terminou aquela. Agora eu voltei a fazer, graças a Deus, aquela peça que eu amo, Eu de Você, que é muito importante para mim, uma peça muito especial e voltou agora, parece que potencializada por tudo isso que a gente viveu. Mas eu estava lá, quando eu vi a Disney fechada, uma imagem da Disney fechada, eu falei, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí eu fui para minha casa e eu comecei a falar, gente, olha que loucura. O mundo recebeu uma ordem de parada. O Ailton Krenak tem uma expressão muito boa para isso, que ele falou que era a terra, a mãe terra fazendo assim, ó. Shhh, É muito bom isso. cala a boca, filho. Shhh. A gente recebeu uma ordem de parada e a gente não respeitou. Nossa, total, Dê. E eu Total. acho que a gente vai pagar o preço disso. Né? Esse novo normal, que a pessoa falava assim, a gente voltar ao normal, já não estava normal. A Já, gente não, né? já não estava normal, já não era normal. Parece que a gente vive. Eu não acredito assim, esse vírus veio para. Não, não veio para nada, é um vírus, mas foi um acontecimento mundial que fez todo mundo pensar na vida e na existência. Nessa vida louca, inventada, financista, que a gente inventou viver, onde o que vale é a economia, que não pode parar, porque eu não posso parar, é melhor que morra gente porque, do que as pessoas ficarem sem comer. Peraí, não, peraí, essa frase não entra do direito do meu ouvido, como é que é? É melhor que morra gente do que as pessoas ficarem sem comer? Não estou entendendo. Muita gente. As pessoas vão morrer de fome, mas isso vai morrer também. Não, não abuse do meu pensamento, da minha lógica. Então, o que aconteceu é que, assim, a gente foi muito exigido, né? Para de E chorar, Mariquinha. Uma das frases que mais me impactavam é quando a gente ouvia aquelas coisas, aquelas grosserias diárias, e eu via não, a pessoa chorando, o seu ente querido, perto de mim, né? Você sabe como eu sou cuidador, né? Eu cuido da ONG, né? E eu ouvia muito e trazia muito para perto, porque quando é uma pessoa minha amiga, que perdeu alguém, eu me sentia no compromisso de estar ali do lado. Você vê a pessoa chorando, você está vendo aquela notícia, você fala, cara, eu vou quebrar a sua cara. Se você fica reativo, você também fica violento. Porque você fala, o que é isso? Como alguém fala isso para essa pessoa que está sofrendo isso? Não, vai morrer um monte de gente. Por incrível que pareça, Denise, hoje meu pai esteve aqui, meu pai já tem 83 anos, ele veio no dentista, e aí ele falou, de perto eu perdi 12 amigos. 12, pai. Aí fizemos a conta, na verdade eram 12 mesmo. Mas só 12 pessoas do círculo do meu pai, que são pessoas de idade, morreram. Como é? Aí, você sente saudades? Eu perguntei, né? Ele falou, não, eu acho só um absurdo. Sabe, ele foi para outro lugar. Eu disse, assim, como que pode 12 pessoas em 2 anos assim? Tudo bem, são pessoas mais velhas, mas eles durariam muito mais. Nós estamos longevos, eles não morreriam sem ar, eles talvez morressem de uma outra coisa, de um aliás, eu soninho. vou te falar, Fábio, eu esqueci de falar aqui uma coisa que eu tenho que falar. Eu fico pensando, meu Deus, toda a minha solidariedade a quem passou por tudo que eu passei, que você passou, que todos nós passamos, ainda com o luto nas costas. Nossa, total. Porque foi difícil para todo mundo, mas eu ficava pensando, meu Deus, imagina quem está tendo que lidar com isso, com ter o seu negócio destruído, a sua vida destruída, se separando de uma pessoa que começou a gostar, tudo isso com um luto de uma pessoa querida. Não, a gente não tem que ter um museu, a gente tem que ter muitos cuidados agora. Nós fomos Ah, abandonados, assim, e a gente viu esse número crescer e um desleixo, um descaso, na verdade, ao mesmo tempo, um heroísmo do SUS, né? Um heroísmo ó, da nossa saúde. Assim. Então, eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. A gente não pode parar de falar do que a gente passou, não como o que foi o remoedor. Vamos parar com isso, não é remoedor, mas entenda, pelo amor de Deus, como nós fomos incríveis. Se você achar que está
que já foi, você não vai ver o que você fez, como você lidou com isso incrivelmente. Vamos falar de quanto nós somos foda, né? É isso que a gente precisa falar. Vamos falar que, assim, que apesar desse... Não tem nem nome mais para esse homem. Mas, assim, apesar de um desgoverno, da irresponsabilidade que a gente é colocado, esse navio completamente descontrolado que é o Brasil hoje, a gente, temos pessoas incríveis. Nós Temos. temos pessoas. Então, é isso que a gente não está falando, não está remoendo, não está dizendo, vocês vão ficar falando do que foi. Não, a gente vai falar do que restou. O que A restou. gente vai falar do que ficou. Vai ver o Museu do Holocausto em Berlim. Exato. Eu estava respirando para falar. Vai lá na Alemanha e vê. Vai lá e vê. É exatamente isso. Vai lá e vê como é que funciona. Por que que não vai voltar? Porque eles não deixam avançar. Mas aqui do lado, na Argentina, eles batem na tecla da ditadura constantemente para que isso nunca mais volte a acontecer. Os filhos, os filmes, os museus, são todos para isso, para marcar. Eu não estou falando de um homem, eu não estou dedicando o museu a falar mal de alguém, mas nós temos que falar de um museu dessa gente maravilhosa que tem que ser aplaudida. Nós A temos gente que tem que valorizar o que deu certo. Aqueles cientistas explicando todos os dias as condutas. Nos jornais, na televisão, eles diziam, a televisão é um lixo. Ele está manipulando a informação. Você fala, mas gente, todos assim, o que que foi, Drauzio, doutora Margarete Dalcombo, eu não gosto de dar nome porque eu tenho medo de porque eles esquecer, são muitos. mas o que são muitos, mas eu fico pensando, viraram nossos heróis, Heróis, jornalistas. heróis. Os jornalistas viraram os grandes galãs Exato, da exato. televisão, porque a gente ficava atrás de quem nos dizia alguma coisa de verdadeiro e de autêntico, porque eram tantos absurdos que a gente precisava de Tantas esteio. tragédias. A pessoa chegava em casa e passava a doença para a mãe, e a Eu vou mãe te contar. morria. Aí você fez, meu Deus, olha o que esse médico teve que viver. Então, assim, se a gente não contar essas histórias, se a gente não trouxer isso à luz, da maneira mais grandiosa, e o meu esforço, e das pessoas que eu não faço sozinho, né, Denise? Eu estou com um time maravilhoso. Você lê lá o Conselho Consultivo, Conselho Administrativo e mais as Denise Fraga que me ajudam, é muita gente legal para contar essa história, não pautada num grupo de gente louca, mas pautada num grupo de gente linda, honesta, fazer o É museu. isso, Fabinho. A gente tem que botar o holofote no lugar certo. E para isso que vai servir esse teu projeto, esse museu maravilhoso. Tem que falar, e eu vou te falar, eu tenho uma historinha, eu vou contar, essa história não ia contar, mas eu vou contar. É uma história que me tocou muito dia desses, não foi dia desses, a gente ainda estava Essa de agulha loja, para de mim. máscara, e eu conheci uma moça que falou assim para mim que a mãe dela, não, que tem uma tia dela no Nordeste, ela mora aqui em São Paulo, e a tia dela estava no Nordeste. E a tia dela perdeu o marido na pandemia, ela não tinha podido ir ainda por causa da pandemia, e depois ela foi, assim que foi para perto da tia, que é uma pessoa muito querida dela, porque o tio tinha morrido. E essa tia virou para ela e falou a seguinte frase: minha filha, quando o Bolsonaro se elegeu, eu chorei muito, eu chorei muito. E eu chorava e eu não entendia direito por que eu estava chorando tanto. Mas eu achei que era por causa do meu emprego, porque ela tinha um emprego público que no plano de governo de Bolsonaro talvez dançasse, sei lá. Eu achava que era por causa do meu trabalho, que eu ia perder o meu trabalho. Eu nunca pensei que eu estava chorando a perda do meu marido, que foi o que Bolsonaro me tirou. Quer dizer, essas,
essas ligações, você pode falar o que você quiser, ah, é petista, é o que for. Ah, nós daqui Mas a eu vou pouco temos 100 mil haters xingando a gente de comunista, essa petista, falando. ligação imediata das pessoas que tiveram esse abandono e viram seus entes queridos morrerem. Não tem como. Como é que você acabou de perder uma pessoa e você vê um comentário do presidente da República na televisão fazendo pouco caso? Imagina se você perdesse alguém num dia que você ouve o presidente falar: eu não sou coveiro, ou um e daí. É E muito grave daí? É muito viver. grave. Eu tenho um pedaço dessa, dessa memória que eu espero que fique. Tem foram muitos artistas que se foram, né? E muitas coisas a gente fala assim, muitas coisas foram feitas durante a pandemia, né? Eu citei você, Ilana, mas tem tanta gente, é a mesma coisa, não consigo falar todos os nomes, porque muita gente fez muita coisa legal, ou a busca de fazer uma coisa legal para entreter. E o valor que teve a Netflix e todas as coisas que para a gente aguentar aquelas horas dentro de casa, né? Então, o valor da arte, o valor da Tudo. emoção que O que tinha, seria tudo da gente sem arte nessa hora, para a né? gente escapar, né? O livro que faz a gente escapar daquela pressão. Então, a importância dos autores, dos escritores, dos atores, tem tudo isso. E se perdeu um monte de gente. Mas tem uma coisa que tem um monte de coisa que não foi realizada por conta das políticas que existiam naquele momento. Muita coisa poderia ter sido realizada no online, em situações ímpares, não foram realizadas porque não podia realizar, não dava. E não contar a história daquilo que foi realizado é lindo, mas também tem que contar a história daquelas coisas que ficaram todas paradas, sem serem realizadas, porque não se conseguia, porque se entendia que era a rouanet, a picaretagem, como se todo mundo no país fosse miliciano, como se todas as ordens do Brasil fossem desse jeito. E o nosso jeito de fazer é feito de gente, eu pelo menos convivo com gente honesta. Denise, eu tenho uma oportunidade na vida de ter trabalhado faz 22 anos com os dentistas do bem. E eu consegui juntar um grupo de dentistas que, no meu ponto de vista, completamente heróicos. Nossa turma, as pessoas pediam o atendimento odontológico, não tinha triagem, a ONG fechada, mas a gente fez uma rede e aí as pessoas pediam o atendimento, o dentista sem... A gente não conseguia os EPIs, não conseguia máscara, não conseguia gorro, porque, óbvio, estava sendo deslocado tudo aos médicos, aos hospitais. E os dentistas se adaptando com saco de lixo, mas atendendo as pessoas da ONG, sem cobrar, Denise, durante a pandemia. Se eu não der espaço para esses caras, se eu não der luz para essa gente, fica parecendo que o Brasil é feito de gente ruim. O Brasil não é feito de gente ruim. Não é. Isso. Sabe o que eu vou falar? Não me faça acreditar nisso. Não faça isso comigo, eu não vou acreditar nisso. Também não. Eu acho que sim, que várias pessoas, canalhas sempre existiram. Em todas as pessoas sempre existiram. O que eu acho que agora a gente está vendo é alguns canalhas com carteirinha de sindicato e que exibe com louvor sua carteirinha do sindicato de canalhas. Gritam. E eles fazem um crime danado, porque é tanto absurdo você ver um canalha sindicalizado e exibindo sua carteirinha, que você acha que o mundo está sendo feito deles. Não está, gente. Tem muita gente legal ainda. E muita gente fazendo coisa boa. E eu acho que a gente tem que aprender um pouco só, assim como eu acho que a gente tem que aprender aí o exército virtual dos canais, a gente tem que aprender a gente a colocar, fazer essa ponte entre o post e a ação. A gente precisa se agregar. A gente precisa, apesar que pode dar preguiça, não.
se junte com as pessoas, se alie ao que você puder, faça a sua parte. Quando você vê o negócio chegar para você lá, doe R$ 20, não põe a palminha. Bota os Põe 20 palminha também, reais, mas dá os R$ 20. por Não, se você favor. põe a palminha e não dá os R$ 20, gente, para, 2 cervejas, para com isso. Não, 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 não. Vencer esse salto, sabe? Vencer esse salto. É um salto de parar, fazer o cadastro, doei Não, 20 não, reais. eu estou falando aqui, eu não gosto de falar isso, não. R$ 20 é dinheiro para um monte de gente. Mas para Sim, muita gente ainda não é assim. não é. Não. Dá 5, dá o que você puder, você entendeu? Mas imagina o que seria se todo mundo que põe palminha, cada palminha significasse R$ 1. Exato, Imagina se exatamente. cada maravilhoso da internet desse R$ 1. Cada Ó, vez que você escreve maravilhoso, clink, vai R$ 1 para aquela pessoa. Em vez da gente ficar postando bobagem para ganhar seguidor, para talvez o Instagram passar a nos pagar, a gente devia monetizar cada maravilhoso, cada incrível, cada biscoitinho, lacrou. bobinho, lacrou. E aí a gente, cada lacrou tinha naquela conta. E a gente ia fortalecer o Lacrou 100 reais. Lacrou é 100 é. reais. Agora, eu vou te falar, eu acho que a gente tem mesmo que entender esse mundo que é completamente pautado pelo que rende, pelo dinheiro, e talvez a gente consiga, sabe, você é muito craque disso, a gente consiga mudar esse mundo com o dinheiro. Fico falando para as pessoas, agora a gente já pode votar sem ser de 4 em 4 anos, você pode votar no seu cartão de crédito. Você vê lá para que empresa você costuma dar o seu rico dinheirinho, quem que você está fortalecendo. Dá uma pesquisada básica. Essa empresa é comprometida com a diversidade, a inclusão, o antirracismo, as questões LGBTQIA+, e é comprometida com o meio ambiente, com a sustentabilidade? Ok, não é? Procure outra e passe a dar o seu rico dinheirinho para fortalecer alguma coisa que você acredita. Pelo seu cartão de crédito você vota. A nossa arma maior, tanto quanto o voto, é nosso cartão de crédito. E é para quem a gente dá nosso dinheiro. Nossa, Vamos consumo fortalecer. consciente. Nosso consumo Exatamente, consciente. porque eles não mudam. Os grandes do dinheiro eles não mudam. Entra governo, sai do governo, eles não mudam. Eles vão estar aí. Então, veja para quem você está fortalecendo e vamos forçar essas empresas, que eu estou vendo agora um movimento das empresas com compliance, com os códigos de ética, todos porque você acha que eles são bonzinhos? Não, porque eles estão vendo que eles precisam fazer isso. Não, eles não vão. Vai ser antiproducente. Tá O pegando D mal. é tão verdade, tão verdadeiro. Eu vou te dar número, só para você ter uma ideia deste momento, tá? Nós já estamos com mais de 1.000 compartilhamentos do museu. O museu, como hashtag, ele é um sucesso. Sabe quantos doadores tem? Não tem 60 ainda. Deu até um dinheiro, porque teve gente que deu bastante. Mas 60 pessoas doaram e mais 1.000 compartilhamentos. Então, menos de 10%, 6% doou. O resto dá palminha. Doa 20 reais, nós queremos uma mobilização. E não que as mesmas pessoas doem. Nós queríamos uma mobilização. Que as pessoas doassem 20 reais, 5 reais, 10 reais. E a gente tivesse um número grande de pessoas sensíveis a gente marcar esse momento. E isso se perpetuar com muitas exposições online. Nós tomamos todos os cuidados de ser brasileiro, de ser online, de ter gente para tudo que é lado, de ter toda a documentação legal para que isso acontecesse. Levou quase um ano só em processo jurídico para isso se transformar. Eu me apoiei, eu não, né? Mas a gente se apoiou em todas as melhores pessoas, procuradores, advogados, médicos, cientistas. Então, assim, um grupo, jornalistas, que eu também, como você, eu passei a amar os jornalistas. É, Eu olho jornalistas e falo, meu Deus, que gente importante. é, Oi? eu arrisco dizer o que eu estou aqui pensando por que esse número tão baixo, né? E eu arrisco dizer que é dessa nossa mania de falar, gente, não vou falar disso, já passou, né? Vamos esquecer, né? Vamos esquecer o que foi ruim. Mas é isso que a gente precisa entender.
Não é para falar do que foi ruim, é para falar do que restou, é para falar do que fomos, do que conseguimos e do que não vamos repetir, do que não vamos deixar repetir. Nunca mais. É para falar da nossa vivência, do que eu Exato. sou, da nossa história, um museu para falar da nossa história. E se isso foi determinante, Fábio, na nossa vivência, nós que somos contemporâneos, não, nós devíamos ter uma tatuagenzinha, um selinho. Eu vivi 2020, eu sobrevivi a 2020, né? Eu vivi 21. Né? Eu acho que isso foi fundamental na existência da gente que viveu nesses tempos, né? Eu tenho 2 minutos para terminar esse negócio e eu tenho que falar umas coisas para você. Assim, é um prazer tão grande, é uma honra tão grande. Você tem um significado tão maior. Você se tornou uma pensadora tão importante para mim, pelo menos. E essa conversa que a gente tem outros dias no telefone, nas mensagens, ou quando você vem na clínica, elas me fazem tão bem. Mas hoje, dividir com você esse espaço, ter esse monte de gente acenando aí, vendo a quantidade de pensamentos bonitos, amorosos, grandiosos dessa grande mulher que você é, Denise Fraga. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela grandeza. Você, Luiz, seus filhos merecem o melhor desse Brasil que interessa, esse Brasil bom. Você é uma dessas brasileiras que dá um puto orgulho de ter por perto. De eu ter seu telefone. Muito obrigado, Dê. Obrigada a você, meu querido. Vamos fazer essa campanha e vamos. Eu adorei essa ideia de transformar os maravilhosos e as palminhas em dinheiro. A gente tem que ir além. A gente tem que colocar o amor nessa bandeira. É amor, ordem e progresso. Não é só ordem e progresso. A frase não é. Amor, ordem e progresso. Lacrou vale R$100. Se a pessoa falar lacrou, ela tem que dar 100. Porque paga multa. Obrigado. Eu vou gravar isso para que todo mundo tenha a oportunidade de ver essa grandiosidade que é conversar com você, Dê. Obrigado, viu? Você, querido. Parabéns por tudo que você faz. Que eu te amo. Obrigado, Dê. Eu também. Obrigado, meu amor. Que delícia.